Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar aqui a resolução de mais uma questão de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo, caso você goste desse conteúdo. Essa é uma questão da FUVEST e diz o seguinte: para determinar o conteúdo de ácido acetilsalicílico C9H8O4 em um comprimido analgésico isento de outras substâncias ácidas, nós sabemos que temos 1 grama de comprimido que foi dissolvido em uma mistura de etanol e água. Essa solução ela consumiu 20 ml da solução aquosa de NaOH de concentração 0,10 mol por litro. Para a reação completa, ocorreu a seguinte transformação química. Então, aqui nós temos uma reação entre o ácido acetilsalicílico e a base hidróxido de sódio, o NaOH. Isso está formando um sal e está formando também água. É uma reação de neutralização. E essa reação de neutralização, que já está balanceada, ela tem uma proporção de 1 para 1 em relação à quantidade de ácido e base, e também 1 para 1 aqui em relação à quantidade de sal e de água. Logo, a porcentagem em massa do ácido acetilsalicílico no comprimido é de aproximadamente. Bom, como que eu vou descobrir porcentagem em massa? A gente sabe a massa do comprimido? É 1 grama. Então, 1 grama vai ser 100% da massa do comprimido. A massa que a gente tem do ácido acetilsalicílico, que eu ainda não sei, ela vai ser quantos por cento? Em regra de 3 e já era. Tá? Só que o nosso desafio aqui é descobrir, então, a massa do acetilsalicílico. Aqui o exercício deu uma massa molar dele. É que os dados que foram passados pela questão, ó, com relação ao ácido acetilsalicílico, parece que eu só tenho a massa molar. Esse 1 grama não é dele. 1 grama é da composição do analgésico. Só que dentro do analgésico tem o ácido. Então, cuidado. 1 grama não é ele, não. Se fosse, era 100%, né? 1 grama é 100% do remédio, tem 1 grama de acetilsalicílico, então isso é 100%. Mas não é. Mas eu tenho aqui ó, o volume e tenho a concentração molar do NaOH. Usando esta equação química aqui, eu vou conseguir descobrir o número de mols do ácido acetilsalicílico e depois eu converto isso em massa, tá bom? Vamos com calma, vamos fazer o passo a passo aqui. Eu vou começar só pegando essa equação, deixa eu copiar ela aqui, copiar essa equação química, e vou usar ela aqui novamente para a gente fazer os nossos cálculos aqui embaixo. Bom, tá aí a equação. O que nós sabemos, né? Temos informações da base do NaOH. Nós sabemos que o volume da base ele é de 20 ml, ou se a gente for colocar isso daqui em litro, seria um volume de 0,02 litros, tá? Nós temos aqui também, é porque para converter de ml para litro, a gente divide por 1000, tá? Por isso está assim o valor. A concentração da base aqui é de 0,1 mol por litro. Então, vamos marcar aqui, ó, temos 0,1 mol por litro. E qual que é o número de mols que eu tenho da base? O número de mols ele é a concentração molar vezes o volume. Então, se a gente multiplicar esses dois valores aqui, que é o 0,1 mol por litro, vezes o volume, que é de 0,02 litros, nós encontramos o número de mols da base. O número de mols da base, então, o N vai ser igual a 0,002 mol, já que litro corta com litro e só fica unidade de medida de mol. Então, eu encontrei aqui ó, o número de mols que eu tenho da base, tá? Do NaOH. Todas as informações desse lado aqui são do NaOH. O volume, a concentração molar e agora o número de mols que nós acabamos de calcular, tá bom? Agora, com relação ao ácido, o C9H8O4, nós sabemos a massa molar dele, que é a massa em 1 mol, que é de 180 gramas por mol, mas só sabemos isso, tá? E sabemos que ele está dentro ali de 1 grama do analgésico. Agora, olhando nesta equação aqui embaixo, nós podemos dizer o seguinte: 1 mol do ácido reage com 1 mol da base. Se 1 mol de C9H8O4 reage com 1 mol de NaOH,
e eu tenho 0,002 mol de NaOH, ou seja, eu sei o número de mols que eu tenho da base, tá? Vou colocar um zerinho a mais, né? Ó, eu sei o número de mols que eu tenho da base, 0,002 mol de NaOH. A minha pergunta é, quantos mols eu vou ter, então, do ácido? Quantos mols eu tenho de C9H8O4? Aí fazemos uma regra de 3 para descobrir este número. E aqui nessa regra de 3, como a proporção era de 1 para 1, eu vou ter 0,002 mol de C9H8O4. Eu sei agora o número de mols do ácido acetilsalicílico, né? Se eu sei o número de mols dele, eu posso usar aquela fórmula, número de mols é igual a massa sobre massa molar, ou posso fazer regra de 3. Qual que é a massa molar dele, do C9H8O4? Não é 180? Ó, não é esse valor aqui? Está bem aqui na questão. Se eu tenho 180, é que é opcional, você pode usar a fórmula ou usar a regra de 3, tá? Se eu tenho 180 gramas para 1 mol do ácido, só para ficar bonitinho, eu vou escrever assim, 180 gramas de C9H8O4 está para 1 mol de C9H8O4. Mas eu não tenho 1 mol, eu não tenho 180 gramas. Eu tenho, na verdade, 0,002 mol de C9H8O4. Com este número de mol, quanto de massa em gramas nós vamos ter do ácido C9H8O4, tá? Regra de 3 para fazer isso. Aqui, você pode transformar esse número aqui, ó, 1, 2, 3, ele é 2 vezes 10 a menos 3. Quanto que dá 2 vezes 180? 360, né? Então, vai dar 360 vezes 10 a menos 3. E isso daqui igual a x vezes 1, que vai dar x. 360 vezes 10 a menos 3 é a massa em gramas que nós temos de C9H8O4. Agora, eu só fiz isso aqui para facilitar minha conta, tá? 2 vezes 180, 360. Você poderia fazer a sua continha assim, 0,002 vezes 180, vai dar esse valor. Ou, né, se não der em notação, esse valor aqui ele também é igual ao que? 0,36. 0,36 gramas de C9H8O4. Você sabe que 1 grama do remédio, não sei se ele tinha dado nome para esse remédio aqui, não. Acho que ele só falou comprimido, né? Em um comprimido analgésico isento de outras substâncias ácidas, 1 grama do comprimido foi dissolvido em uma mistura de etanol e água, beleza. Então, o único ácido que está no analgésico é esse C9H8O4 aqui, né? Então, ele está falando assim, ó, eu tenho 1 grama do comprimido. Isso aqui é 100% do comprimido. 0,36 gramas de C9H8O4, que é a massa que eu tenho do ácido, são quantos por cento do comprimido? Regra de 3. 0,36 vezes 100 vai dar 36, né? E do outro lado, 1 vezes x vai dar x. Então, x é igual a 36%. Essa é a porcentagem que a gente tem do ácido acetil salicílico no comprimido. Beleza? Então é isso. A questão estava perguntando este dado, né? Encontramos aqui. Eu tinha colocado essa fórmula aqui, acabei não utilizando ela. Só antes, para você saber como você faria por fórmula. Ao invés de fazer esta regra de 3, você poderia fazer número de mols é a massa que... Não, peraí. Eu queria saber o número de mols, na verdade, né? Nesse primeiro caso. Não, eu tinha número de mols. Tinha número de mols e massa molar. Então, o que eu poderia fazer nesse caso aqui? Para descobrir a massa, isolar a massa, passava a massa molar para o outro lado, ia fazer massa é igual a número de mols vezes massa molar. Massa é igual número de mols, que é aquele 2 vezes 10 a menos 3, né? Ou 0,002, vezes a massa molar, que é de 180. O resultado disso aqui vai dar 0,36 gramas. Então, é opcional fazer usando a fórmula do número de mols ou por regra de 3.
Nos dois casos, você teria que calcular a massa molar, né? Na verdade, a questão já tinha dado, e teria que ter ali o número de mols ou ter a massa para você fazer esses cálculos aí, tá bom? Então, a alternativa correta seria a letra D. E terminamos aqui a resolução de mais uma questão de química, uma questão muito boa. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal para você receber mais aulas assim como essa. E é claro, se você tiver interesse de conhecer os nossos cursos preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição aqui do vídeo você encontra o link deles. Eu desejo bons estudos para você. Se precisar de aulas particulares de química, tem um contato na descrição para aulas também, tá bom? E é isso. A gente se encontra numa próxima aula aqui no canal do Estuda Mais.